Então vamos lá, pessoal. Fizemos a aula de pemphigoide bolhoso. Agora a gente vai para a aula de respostas das questões sobre pemphigoide bolhoso. Mais uma vez, meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e esse é o canal Aula de Dermato. Então vamos resolver as questões sobre pemphigoide bolhoso. Quais das seguintes afirmações melhor define? Então a gente está falando aqui de pemphigoide bolhoso, uma doença bolhosa autoimune aguda, uma reação a medicamentos que resulta da clivagem intraepidérmica errada. Essas duas coisas. Uma doença bolhosa autoimune crônica, boa, afeta principalmente idosos, caracterizada por bolhas flácidas, onde o sinal de Minkowski normalmente não é. Uma doença bolhosa autoimune crônica, caracterizada pela formação de bolhas tensas, boa, subepidérmicas, afetando principalmente a população idosa, boa. Uma doença infecciosa causada por bactérias que levam a bactérias, crianças, condição genética hereditária, já arrebenta aqui, né? Então, aquilo que a gente já tinha visto, bem característico, uma questão fácil. Qual é o achado considerado padrão ouro para a confirmação do diagnóstico? A gente tinha comentado. A presença de eosinofilia no hemograma padrão ouro? Não. Biópsia de pele mostrando a clivagem. Isso aqui é o HE, né? Então, níveis elevados de anticorpos, o anti-BP 180, coisa, auxilia, mas não é padrão ouro, né? Sinal de Minkowski negativo ao exame físico. Imunofluorescência direta, perilesional, mostrando depósito linear de IgG C3. Então, essa daqui, tranquilo. Mas também uma questão mais fácil. No HE, espera-se encontrar tipicamente o que a gente vê? Acantólise suprabasal com fileira de lápides. Fileira de lápides seria aquela coisa mais assim, né? Bolha subepidérmica com infiltrado rico em eosinófilos, microabscessos neutrofílicos, IgA, a gente já falou alguma coisa? Necrose, a gente falou alguma coisa? Hiperqueratose, a gente falou alguma coisa? O que poderia ficar em dúvida talvez nessa daqui, mas a fileira de lápis seria isso, né? E a gente espera um depósito, a gente vê essa separação na fileira de lápides, é uma coisa mais assim, né? A gente vê uma destruição que não é característico do pemphigoide bolhoso. Aqui a gente pensa mais no pênfigo vulgar. Então essa bolha subepidérmica com infiltrado, mais característico. Uma questão média aqui assim, tá? Na avaliação histopatológica de uma lesão de pele com qual achado ajudaria. Aquilo que eu já tinha falado na aula, né? Que em algum momento eu fiquei, puta, mas e a farmacodermia com o pemphigoide, o que me ajudaria a separar, né? E eu falei na aula, né, que a presença da necrose para mim me faz pensar na farmacodermia, né? Então isso eu coloquei. O infiltrado inflamatório denso não separa. Localização da biópsia, se foi de uma bolha, não muito. Profundidade dentro da zona, não. O predomínio de neutrófilos sobre eosinófilos também não, mas a presença da necrose, isso sim. E aí aquela questão mais difícil mesmo que eu coloquei para vocês, falando principalmente do alvo do rituximab, né? Então essa aqui não vou discutir muito, mas o medicamento rituximab, que é um biológico, ele é um anti-CD20, né? Então ele vai bloquear esses linfócitos e ele vai diminuir esses linfócitos que produzem os autoanticorpos. Então aqui a ideia era saber qual que é o alvo de ataque do rituximab, dessa medicação, né? Então aqui principal seria nessa parte não tanto entender o pemphigoide ou a doença em si, mas saber qual que é o alvo dos medicamentos biológicos. São medicamentos que têm se falado muito, são medicamentos que têm aparecido bastante, então é interessante a gente saber um pouco mais sobre eles, tá bom, pessoal? Então, essas foram as questões, tá? Como eu falei, para complementar as aulas de bolhosas, primeiro pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, e agora com o pemphigoide bolhoso, a gente tem uma ideia geral de doenças bolhosas.
tem muito mais outras doenças biológicas, com certeza. Mas fazer uma aula sobre todas as doenças biológicas acaba ficando maçante. Então eu quero que vocês tenham uma ideia. Depois, na hora de vocês estudar, vocês vão ver que tem outras doenças biológicas, outras doenças bolhosas, que normalmente tem um protótipo, que daí com essas 3 eu consegui que vocês tenham uma ideia, mas com certeza saibam que existem outras doenças que é interessante a gente ter uma ideia. Talvez mais para frente, depois de eu ter revisado, de eu ter feito aula sobre todas as doenças básicas, eu comece a fazer também dessas peculiaridades, essas doenças mais raras ou menores ainda. Então, espero mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, curte aí, me segue, continuo com as aulas, às vezes um pouquinho mais corrido, às vezes um pouquinho mais difícil por causa de trabalho e essas coisas. E muito obrigado pela audiência a todos, segue aí, manda perguntas e aguardem a próxima aula. Grande abraço para vocês, tchau, tchau, até uma próxima.